Lição número 276. O Verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. O que é o Verbo de Deus? Meu filho é puro e santo como eu mesmo. E assim, Deus veio a ser o pai do filho que ele ama, pois assim ele foi criado. Esse é o Verbo que o seu filho não criou com ele, porque nele o seu filho nasceu. Aceitemos a sua paternidade e tudo nos será dado. Ao negarmos que fomos criados no seu amor, estamos negando o nosso ser para ficarmos incertos quanto a quem somos, quanto a quem é o nosso Pai e a que propósito viemos. Entretanto, precisamos apenas reconhecer aquele que nos deu o seu Verbo na nossa criação para lembrar-nos dele e assim chamar de volta o nosso ser. Pai, o teu Verbo é meu e é isso que quero manifestar em palavras a todos os meus irmãos, que me são dados para estimar como a mim mesmo, assim como sou amado, abençoado e salvo por ti. Bom, já sabemos que o Verbo de Deus é o Espírito Santo. E Espírito Santo é a mentalidade verdadeira, é o pensamento de Deus, é ver o que Deus vê, é sentir o que Deus sente. Aqui na lição de hoje, ele diz que o Verbo de Deus é: meu filho é puro e santo como eu mesmo. Ou seja, o Verbo de Deus é o conhecimento da verdade, é o conhecimento da única realidade que é Deus, a vida em Deus, a criação de Deus. O Verbo de Deus é ser a extensão de Deus, o Filho de Deus. E ver que só Deus e sua extensão na qual existimos é a única existência. É a certeza de que a totalidade é a única realidade. É a certeza de que nada real foi e pode ser ameaçado. É a certeza de que nada mudou na realidade. E essa certeza, esse saber, essa convicção, esse conhecimento é nosso, está em nós, porque fomos criados nele. Somos o conhecimento da realidade. Então, isso não é para uns e para outros não. Isso é de todos. O conhecimento da realidade é de todos, está disponível a todos a qualquer instante. E o convite da lição de hoje é lembrar da verdade. É ser o conhecimento da verdade sobre a ilusão. É ser o filho de Deus quando parecer que você é qualquer outra coisa, quando parecer que você é diferente de Deus. Como falamos esses dias, quando você está consciente da separação, de ser separado de Deus em uma outra vida que não é Deus, né? Existindo longe de Deus, o que te move é o medo de Deus, que é projetado no mundo, né? Então fica parecendo que esse medo tem a sua causa no mundo, está vindo de fora. Ou seja, a sensação basal que você vive é medo, é sempre medo. E esse medo não é só essa coisa aí de, eu tô com medo do rato, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de altura. Não é isso. O medo aqui, neste nível mais superficial, é as crenças do autoconceito. É a certeza na rejeição, é a certeza na falta, é a certeza na limitação, na pequenez, na fraqueza. É por isso que ele diz aqui no texto que ao negarmos a paternidade de Deus, ao negarmos a totalidade, estamos negando quem somos, a nossa realidade, a nossa identidade. E assim ficamos incertos quanto a quem somos, quanto a quem é o nosso Pai, a nossa realidade e qual é o nosso propósito. Na prática você, a consciência, tem aí essa crença na rejeição e aí, né, aqui no mundo, alguém te vira a cara, te diz um não e você já fica se sentindo inferior,
você não é ninguém, as pessoas fazem o que querem e não estão nem aí para você, porque você não importa. Isso é medo. Isso é estar incerto sobre você, sobre o Pai. Por exemplo, você acredita na falta e aí anda quilômetros mais longe do que o normal para economizar 1,50 em um produto que, sim, né, tá mais barato, né, 1,50 mais barato, mas está bem mais longe. O que que é isso? É medo. É confirmar que há separação, que você pode sim ser atacado e que precisa se defender. Ou então, né, uma coisa bem típica a partir dessa crença na falta é você recebe o salário, compra ali o necessário, paga as contas, mas se tem vontade de comer uma coisa diferente, não come, porque tem que guardar, economizar. Se precisar ir no médico, não vai, porque tem que guardar. Se o amigo convida para ir passear e conhecer um lugar, não vai, porque tem que guardar, não pode gastar. Percebe que isso é ser guiado pela crença e assim ficar mantendo o medo na consciência? Eu conheço uma pessoa que não suporta salada, não come uma saladinha em casa. Mas aí quando vai num restaurante, só pega salada. E só pega a salada crua, pega um monte de folhas e coloca no prato junto com um pedacinho de carne. Para quê? Só para o peso do prato lá ficar leve e pagar pouco. Aí a gente diz, nossa, mas você não come nem salada e agora aqui pegou esse monte de salada? E a pessoa diz que é por isso mesmo, né? Que é porque nunca come, então agora ela decidiu comer. Vê que isso é uma maneira de manter o medo, de manter a crença e sustentar o medo de Deus? Ou seja, qualquer certeza que você tenha que não seja Deus é medo. Qualquer crença que não seja convicção de que Deus é a única realidade é medo. E você vai ser guiado por isso. O mundo, ele vai servir apenas para você manifestar esse medo, para você validar que o medo é real, porque houve sim separação de Deus. Agora você existe separado de Deus e precisa se proteger. E essa é a ilusão, é confirmar a irrealidade, é acreditar em algo que nunca aconteceu. Isso não é manifestar o verbo de Deus. Isso é manifestar a ilusão, é manifestar o ego, a separação. Então, não confunda, não esqueça o que você é. O nosso propósito não é usar o mundo, usar o cenário, usar as pessoas, as situações para confirmar o medo e validar as crenças da consciência de separação. O nosso propósito é salvação. Isto é dar a percepção verdadeira ao mundo. É dar a percepção de Deus ao mundo, que é simplesmente ver ilusão como ilusão. Não é ficar dando crédito para a voz das crenças, do medo, mas é ter certeza de que elas são ilusão. E aí, nessa oração aqui da parte final, ele diz assim: Pai, o teu verbo é meu, e é isso que quero manifestar em palavras a todos os meus irmãos que me são dados para estimar como a mim mesmo, ou amar como a mim mesmo. O que essa oração está falando? Qual que é o desejo aqui? É de assumir a unidade com Deus e ver como Deus vê. É isso. Pai, o teu verbo é meu. É, Pai, eu e tu e eu, somos um. Somos o mesmo, somos a totalidade. Pai, através de um só pensamento que é Espírito Santo, eu e tu somos um. Eu sou a tua própria extensão. Eu sou a tua imagem e semelhança. Essa é a única realidade. E a realidade é perfeita, é imutável, é invulnerável. Aqui o desejo é: o teu verbo, a tua mentalidade é minha. Eu quero ela. É isso que eu quero. E é através dela que eu quero ver tudo o que é e tudo o que não é. É através dela que eu quero olhar para todas as coisas. É essa
mentalidade unicista, a mente de Deus que eu quero manifestar. Ele diz aqui, né, manifestar em palavras a todos os meus irmãos. Manifestar em palavras a todos os meus irmãos não é sair evangelizando as pessoas. Não é achar que agora você é o dono da verdade e tem que sair falando de um curso em milagres para todo mundo. Não é isso. Manifestar em palavras é estar tão firme da verdade, é estar tão convicto de que Deus é a realidade, que é acabar com a projeção de medo no mundo, que é parar de usar o mundo para confirmar que a realidade mudou. Ou seja, se tem uma crença aí interpretando uma situação, você não dá significado a isso, mas mantém a certeza na verdade, a convicção no verbo de Deus. Você não usa mais o mundo para validar crenças, mas para ficar cada vez mais convicto de que só Deus é a realidade. Se vem alguém aí projetando sobre a tua imagem, usando a tua imagem para projetar o medo, o ataque, ainda assim você mantém a certeza no verbo de Deus. E aí você não precisa falar nada, assim como pode sentir de falar alguma coisa, pode sentir até de correr com essa pessoa daí da tua frente, que está te usando para manter o medo. Mas isso já não importa tanto. A questão é sobre você manter a verdade na consciência por todos. Você não faz por você, não tem um, né? Tem todos. É sobre, então, estar convicto de que a existência é Deus. E não esse monte de coisas que falam o contrário. Não os pensamentos, as interpretações, as imagens, as sensações. Amar, estimar o meu irmão como a mim mesmo, é só perceber a totalidade. É não me equivocar da única realidade diante de nada, diante de nenhum convite, diante de ninguém. Então, na lição de hoje, temos um convite forte e sério de manter esse compromisso com a verdade, de ter a mesma mente de Deus. E entenda que não é sobre o mundo, mas é estar olhando para o mundo de uma maneira realista, sem confirmar o medo, sem se deixar guiar pela voz das crenças, mas dar a todas as coisas a percepção de Deus, a percepção corrigida. Isso é manifestar o verbo de Deus.